Grande doutor Marcelo. Boa noite, Bruno. Boa noite a Boa- todos. Tudo bom? Tudo bem? Tivemos um probleminha aqui, agora já tá tudo certo. Mas sem problema não tem graça, né? É lógico. Tudo Quanto bem? tempo, hein, doutor? Faz tempo. É um prazer, Bruno. Fiquei muito feliz quando você fez o convite para a gente fazer essa live juntos, mesmo porque a gente se conhece faz muitos e muitos anos. Eu gosto muito de você e, na verdade, eu estava com saudades de você. Bruno, Pô, olha aí. Bruno, me responda, há quantos anos a gente se conhece já? Mais de 10 anos, com certeza, doutor Marcelo. É, é um tempo Mais de bom. 10 anos. Trabalhamos muito É, tempo juntos. Eita, nós, e saudade. é isso aí, maravilha, maravilha, mas que Doutor, bom, muito feliz. muito obrigado por ter aceito aí esse convite desse projeto, né, para o pessoal escutar mais aí de um outro ponto de vista, como que é a formação do médico, né, como que é a especialização. Obrigado realmente por esse tempo aí do senhor com a gente, viu? É um prazer. E para começar a conversa, pelo amor de Deus, para com essa história de senhor, para com isso, é você, né? Agora Desculpa, sim. desculpa. Doutor, então vamos lá, vamos começar então, para a gente entender, né? Sempre quis ser médico, doutor, mas antes de tudo, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você. Então, eu sou de Campinas, né? Eu venho de uma família de médicos. Meu tio avô, ou seja, o irmão da minha avó, ele é o Boldrini. Em Campinas tem um centro de tratamento para crianças com câncer que chama Boldrini. Ele era meu tio. Legal. Então é um motivo de grande orgulho. Tanto que lá em Campinas, não só em Campinas, como no Brasil inteiro, as pessoas fazem muita doação para esse centro, né? Ainda mais tratando um centro de crianças. E o Boldrini era pediatra. E pelo fato de ele ser pediatra, isso estimulou meu pai a fazer pediatria. Então, Legal. meu pai, ele é de Santa Bárbara do Oeste, pertinho de Campinas, dá 40 minutos de Campinas. Então, ele fez faculdade de Sorocaba, daí foi para Ribeirão Preto, e daí foi para Campinas, foi quando eu e minha irmã a gente nasceu. E minha irmã, ela é médica também, minha irmã é 2 anos mais velha do que eu. Então, dá a impressão que, eu falando do meu tio-avô, do meu pai e da minha irmã, é óbvio que eu iria ser médico, né? Mas não. Eu já tinha definido que ia fazer engenharia mecânica. Nossa, Engenharia mecânica. Tanto que, faltando uma semana para o vestibular, daí ponderei, falei assim, vamos tentar medicina, vai. Daí acabei prestando medicina. Mas o fantástico que eu acabei optando pela medicina, por quê? Porque a minha irmã, ela, como eu falei, 2 anos mais velha, ela tinha entrado na medicina da USP, né? Na USP, na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. E ela passava a semana em São Paulo, na faculdade, daí de final de semana voltava para Campinas, daí ela vinha cheia de novidades, não sei o quê, que legal, primeiro ano, segundo ano de faculdade. E ela falava muito de uma tal de Atlética. Atlética era é o clube, né? É o centro de treinamento, onde tem os esportes da Faculdade de Medicina da USP. E ela falava tanto da Atlética, eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Então eu acabei prestando por causa da Atlética. Então, daí as pessoas perguntam, mas você queria fazer aonde? Queria ficar em Campinas, na Unicamp, na PUCamp, em São Paulo? Não, eu queria ir para São Paulo para fazer parte da Atlética. Era isso que eu queria, porque eu sempre gostei muito de esporte, uhum. né? Daí acabei entrando, né, na USP, daí fui para São Paulo e daí comecei a fazer faculdade, daí veio a residência, especialização e tudo mais, né? E assim vai. E aí, conta pra gente, esses 6 primeiros anos aí foi bem tranquilo, doutor, de faculdade? Então, eu até acredito que tenha sido uma das melhores épocas da minha vida, porque faculdade, além de você aprender muito, você
faz muita amizade, né? Eu dou muita importância para as amizades. Então, como é um convívio de manhã, tarde, até às vezes à noite, né? Então, é um pessoal que... E na USP eram 180 alunos por ano. Então, era muita gente. Então, você se identificava, fazia amizades, cultivava essas amizades. Então, foi uma época muito boa, né? Em termos de aprendizado, de amizades, também de treinamento, porque eu gostava de jogar futebol, gostava de fazer rugby, atletismo. Então, foi muito bom. E daí, terminando a faculdade, daí começa a residência. Daí, é claro, pelo tanto que gostava de esporte, acabei fazendo ortopedia, né? Porque é engraçado, porque durante a faculdade você sempre se machucava um pouquinho, então você ia lá para a ortopedia, ver se tinha alguma lesão, para fazer um tratamento com fisioterapia. E daí eu observava que todo mundo que fazia esporte em geral, lá na Atlética, acabava tendo uma tendência de fazer ortopedia. Então, é muito difícil para o aluno da faculdade de medicina escolher que área vai fazer. Tem muitas opções, né? Não só de áreas clínicas, cirúrgicas, como também opções bem diferentes, como a administração hospitalar. Você pode virar um administrador, ou então informática médica, você pode trabalhar com informática. Então, tem muitas opções, né? Mas logo no início, eu acabei optando em seguir alguma área cirúrgica, já nos primeiros anos de faculdade. Porque eu gostava de pôr a mão na massa, não sei o quê, tinha interesse pelas áreas cirúrgicas. Então, fugindo até um pouquinho do meu tio-avô, do meu pai, que eram pediatras, né, eu acabei optando em seguir uma área cirúrgica. Agora, com esse histórico familiar, é claro que a primeira coisa que eu pensei seria cirurgia infantil, óbvio, né? Mas pelo realmente gosto pelo esporte, acabei indo para a ortopedia, que de fato é uma área muito cirúrgica, tanto na parte de joelho, a parte de quadril. E o interessante é que, ao começar a residência médica, também fiz na USP, a residência foi uma extensão da faculdade. Então, aquele clima que eu gostava, de amizade, de muitos amigos, se estendeu. Então, às vezes as pessoas ficam tristes quando acaba a faculdade, acabou aquela fase né, de muita confraternização entre os amigos, mas não. A medicina foram 6 anos de faculdade, mais alguns anos, 4 anos de ortopedia. Então foi uma coisa muito, muito boa mesmo, né? E foi isso. E aí, além do doutor ter escolhido a ortopedia, sem ser a pediatria e ortopedia, tinha alguma outra área que o doutor gostaria de fazer, além da ortopedia também? Falar, acho que eu vou fazer plástica, hein, dessa vez. Vamos ver. Então, até o pessoal brinca comigo, porque quando eu termino as minhas cirurgias, eu sempre faço questão de fazer um ponto na pele, na incisão, muito detalhado, ponto intradérmico, ou seja, o ponto que os cirurgiões plásticos fazem. Então, o pessoal, mas por que ortopedista é meio grosseiro, ortopedista é meio bruto, né? Vai ficar fazendo esses pontinhos, né, de cirurgia plástica, mas eu gosto disso, eu acho legal, porque, ou seja, o que adianta se fazer um bom serviço, né, ou seja, da cirurgia, daí você vai terminar fazendo nas coxas? Não. Eu acho que tem que ser do começo ao fim, tem que fazer tudo direitinho, do começo ao fim. Então, eu tenho esse cuidado em realmente, até no ponto da pele, eu mesmo gosto de fechar as cirurgias que eu faço nos meus pacientes, para realmente ficar um ponto bem, vamos dizer assim, bonitinho e estético, né? Mas o interessante, Bruno, é que até voltando um pouco naquela história que eu tinha te falado, que eu queria fazer engenharia mecânica, o que eu percebi é que na ortopedia tem essa questão de mecânica. Então eu achei isso bárbaro. Tem prótese de quadril, prótese de joelho, mesmo na artroscopia de quadril, que você tem que mudar o formato da cabeça do fêmur ou do acetábulo. Então, ou seja, existe muita... Tem esse quê, tem essa muita questão... engenharia aí no meio, né? Tem mesmo. Então, foi algo que eu me identifiquei bastante. Então, olhando para o passado, de fato, eu não me vejo
fazendo alguma outra área da medicina. Não. E eu gosto bastante. Tanto que, hoje em dia, né, eu divido mais ou menos o meu tempo, assim, ou estou no consultório, ou estou no centro cirúrgico. E aquele dia do centro cirúrgico é mais gostoso para mim. Eu gosto mais do dia a dia do centro cirúrgico do que do dia a dia do consultório, né? Mais divertido, né, doutor? Eu me divirto mais, sem dúvida, né? Porque é engraçado isso, porque quem faz uma área cirúrgica, você sabe bem, você é instrumentador, está sempre no centro cirúrgico, sempre nas cirurgias, você vai. Só quando você está lá na cirurgia, quando você está no centro cirúrgico, quando você está tendo essa rotina, que você vai vendo se você gosta ou não da área cirúrgica. Porque eu tenho vários colegas que eu presenciei isso, que optaram em fazer alguma área cirúrgica. E daí o que acontece? Começa a rolar aquele estresse, né? Nossa, amanhã eu tenho cirurgia, fica aquela angústia, tem aquele sofrimento, nem dorme direito. Então a gente percebe que as pessoas, alguns, né, tendem a ter aquele sofrimento. Daí você vai ver, não vale a pena, ficar sofrendo na vida não vale a pena. E tem outros colegas, né, nesse grupo no qual eu me enquadro, né, que realmente a gente tem o prazer, gosta de estar lá no centro cirúrgico, gosta de estar operando, mesmo sabendo, como, né, vocês também têm uma mega responsabilidade, né, no fato de estar, né, com o paciente na mesa de cirurgia, mesmo sabendo, tendo a consciência dessa super responsabilidade, eu gosto muito. Então é uma satisfação muito grande. E é claro, né, Bruno, que você fazendo aquilo que você gosta, né, queira ou não, acaba ficando mais fácil, né? Fica. Você acaba tendo mais facilidade, né? Eu gosto disso, então daí fica mais fácil, flui melhor, né? O dia fica daí muito mais produtivo, né, doutor? Fica. Então é uma satisfação muito grande, né? E é isso, né? E vamos que E vamos. por que o doutor escolheu joelho e quadril? Então, durante a residência, são 3 anos, vamos chamar assim, de ortopedia geral. E daí, quando você finaliza o 3º ano, você tem a opção de continuar, de fazer mais um ano, e daí você opta por alguma sub-área da ortopedia. Coluna, tornozelo, ortopedia infantil, o que for, né? E daí, eu gostava, ou seja, principalmente do joelho, por causa da artroscopia, porque os pacientes que são submetidos à artroscopia de joelho, geralmente são aqueles pacientes mais relacionados, mais envolvidos com atividades esportivas, né? Então, de uma forma bem grosseira, tá? Tanto joelho quanto quadril, você tem a parte da medicina esportiva, que seriam as artroscopias, que são as cirurgias minimamente invasivas, tem as fraturas, como qualquer outro segmento do nosso corpo, e tem as próteses de quadril e de joelho, que é aquela cirurgia de maior porte que você faz a substituição da articulação quando você tem uma artrose importante, um desgaste importante. Então, de todos os segmentos da ortopedia, o que eu realmente mais me identifiquei foi com a parte de joelho e de quadril. Voltando a dizer, tanto da parte da prótese, quanto da parte da artroscopia, da cirurgia minimamente invasiva, que é aquela cirurgia que se faz com a câmera, uma câmera comprida e estreita de 4 milímetros. Mas o interessante, Bruno, que terminando a minha especialização, que foi o 4º ano da ortopedia, especialização em joelho e em quadril, eu fiquei mais um ano na USP para ser preceptor. Preceptor é aquele cara chato, né? Que fica vigiando os residentes, que dá aula, que faz as provas e que tem que puxar a orelha dos residentes. Puxar a orelha da galera. Então, durante um ano, eu fiquei como preceptor, foi uma experiência muito boa, foi bem interessante. E logo na sequência, eu fui para os Estados Unidos, isso foi em 2002, para fazer um ano de especialização em medicina esportiva. E daí foi nos Estados Unidos que eu realmente identifiquei aquele segmento que eu gostava mais, que era o quê? A artroscopia de quadril.
Foi muito interessante, porque foi o seguinte, em 99, eu fiz a minha primeira artroscopia de quadril aqui em São Paulo, mas foi uma experiência terrível, terrível. Deu tudo errado, era uma cirurgia que mal se fazia ainda, a gente utilizava materiais de artroscopia de joelho para fazer a artroscopia de quadril, então não foi legal. Daí eu fiz mais 2, e com 3 artroscopias de quadril, eu falei, isso não é legal, isso não ajuda o paciente, então vamos parar com isso. E quando eu fui em 2002 para os Estados Unidos, o objetivo principal era focar em artroscopia de joelho. Era esse o foco. Tanto que eu fui para o serviço do Fred Fu, que ele faleceu o ano passado, que sempre faleceu. Que sempre foi um serviço muito voltado à medicina esportiva. Então, ele era o papa da artroscopia de joelho. Uma pessoa fantástica, me ajudou muito, eu devo muito a ele, e fica aí a minha lembrança frente ao falecimento dele o ano passado. E no serviço do Fred Fu, que era o serviço Pittsburgh Medical Center, eles faziam jantar toda semana. E esse jantar era feito para, ou seja, confraternizar entre as pessoas, entre os funcionários do hospital, os médicos, enfermeiros, instrumentadores e os estagiários. Estava lá como estagiário. E daí, no primeiro jantar que eu fui, pelo fato de ser brasileiro, claro, sendo brasileiro, todo mundo associa que você gosta de futebol. Eu realmente gosto, mas tem brasileiro que não gosta, né? Mas tudo bem. E então, como eu era brasileiro, a primeira coisa que fizeram foi me apresentar para um médico de lá que gostava de jogar futebol, que era o Mark Philippon. O Mark Philippon, na época, era totalmente desconhecido. E ele estava começando a fazer artroscopia de quadril. Daí ele me convidou para entrar nas cirurgias dele. Falei, artroscopia de quadril? Isso não vai dar certo. Aquilo de novo. Não vai ser legal. Isso aí, mas já que ele me convidou para ser educado, né? Vamos lá, né? Daí eu entrei com ele em uma artroscopia de quadril. Interessante é que, sendo estagiário de outro país, nem poderia entrar em cirurgia. Mas como ele estava sozinho, eu acabei entrando em campo cirúrgico, para ajudá-lo. E aí que eu entendi que essa artroscopia de quadril era um conceito totalmente diferente do que a gente fazia aqui no Brasil, que estava começando a fazer no Brasil. Era uma cirurgia com materiais próprios para isso, novos, que só tinham nos Estados Unidos. Então, falei, nossa, foi aquela história da paixão, amor à primeira vista. E daí, como eu fiquei o ano todo de 2002 nos Estados Unidos, então eu já fiquei conversando com a empresa que produzia esse material, que era a Smith Nephew, em levar para o Brasil. E daí eles conseguiram, sim, levar esse material em 2003 para o Brasil. Então foi bárbaro. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano que eu fiquei nos Estados Unidos, daí eu tive essa oportunidade de começar a fazer artroscopia de quadril. Com o material correto, né, doutor? Com o material correto. E daí, isso foi começo de 2003. Então, eu comecei a fazer 1 caso, 5 casos, 10 casos, e não estava legal. Como assim não estava legal, né? Os pacientes não estavam ficando bem. Falei, que coisa, né? Que coisa. E nessa mesma época, por curiosidade, era a época que o Gustavo Kirten, que o Guga, né, estava se tratando, que ele estava com dor no quadril. Ele foi operado em 2001 pelo Thomas Bird, nos Estados Unidos, porque ele tinha lesão no quadril. E ele, mesmo fazendo artroscopia de quadril, ele não estava bem. Ele treinava um pouco, não conseguia competir direito, daí parava de novo. Então, nessa época, a artroscopia de quadril estava tendo, ou seja, uma divulgação muito negativa, porque na época... Os resultados, né? O Guga, na época, era um dos atletas de maior relevância que tinha, ou seja, tinha ganho várias vezes Roland Garros, e primeiro do ranking, não sei o quê,
e fez uma artroscopia de quadril e não estava indo bem, não estava conseguindo se recuperar. E eu estava observando isso com os meus pacientes, isso em 2003, né, que operava, saía super feliz da artroscopia, mas daí eu via que depois de alguns meses a dor continuava igual. Eu falei, caramba, né? O que eu estou fazendo de errado? Muito bem. Então, no final de 2003, falei assim, quer saber de uma coisa? Desisto. Vou ficar só com o joelho mesmo, é algo que realmente tem ótimos resultados. E o que aconteceu? No comecinho de 2004, um novo conceito foi estabelecido. Um novo conceito foi estabelecido na comunidade ortopédica, que era o quê? Que o vilão da história do quadril não era a lesão do lábrum, não era a lesão de cartilagem. Isso eram consequências apenas. O vilão da história era o formato do osso. Isso a gente não tinha ideia. Então, tem vários pacientes que, devido a um formato de osso no quadril, ou do fêmur, ou do acetábulo, devido a esse formato de osso ruim, dessa anatomia ruim, o quadril não funciona direito. Ele funciona, mas funciona mal. E funcionando mal, o que acontece? Vai tendo um conflito entre os dois ossos. E é esse conflito que provoca lesões. Ou seja, quando o Gustavo Kirten foi tratado em 2001, não foi por culpa do médico que ele não fez a abordagem correta, mas foi por uma falta de conhecimento de toda a comunidade médica no mundo inteiro. Nossa. Na época, ele foi tratado do labrum, que é uma cartilagem que tem no quadril. Então, adianta você tratar só a consequência se você não mexe na causa? Não adianta nada. Dito e feito. Em 2003, o tratamento que eu fazia também era só da consequência. Tratamento de labrum, tratamento de cartilagem, tratamento de outras lesões lá dentro do quadril. E nunca se mexia na causa. E em 2004, esse conceito que o vilão da história era o osso foi estabelecido. E aí foi da água para o vinho. Literalmente. Daí começou a mexer principalmente na anatomia. Por isso, Bruno, que eu falei que mesmo em artroscopia de quadril tem muita questão de mecânica, de engenharia mecânica. E tem mesmo. Então, corrigindo a anatomia, corrigindo esse formato do osso, pronto. Você corrige a causa do problema, aproveita, já mexe nas lesões, e aí o paciente começa a ter um ótimo acabam tendo uma ótima evolução. Agora sim, agora a gente tem uma compreensão e consegue mexer na causa, melhorando a qualidade de vida dos. E é isso. Então, hoje em dia, no consultório, eu acabo atendendo muitos pacientes com problemas de joelho e de quadril, tanto para artroscopia quanto para fazer. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Aí, beleza. Então, hoje eu atendo muitos pacientes com problema de quadril, problema de joelho, para prótese ou para artroscopia, mas realmente aquela, vamos chamar assim, subespecialidade, que eu tenho um carinho especial, realmente é a artroscopia de quadril, né? E é isso. Né? Quando você me conheceu, a gente fazia artroscopia de quadril, não fazia? A gente fazia só artroscopia de quadril. Então, é isso mesmo. Era só o quadril que a gente fazia. É isso mesmo. E falando em resultado aqui, ó, tem é a Virovile. Se eu falei errado, me desculpa. Fiz artroscopia bilateral com o Dr. Marcelo há 4 meses. Me proporcionou ter uma vida melhor. Gratidão. Que beleza! Que bom! Fico muito feliz. Maravilhoso. Que bom, que bom. E daí, Bruno, aproveitando também, sempre, ou seja, a gente tem que lembrar que qualquer tratamento é um tratamento, ou seja, que depende da equipe. A equipe que eu falo são todos
que estão presentes: o cirurgião, o instrumentador, o auxiliar, o anestesista, o pessoal de sala, o pessoal do hospital, porque sozinho você não faz nada. Não faz nada, nada, nada. Então, você tendo uma equipe boa, você estando cercado por boas pessoas, por pessoas competentes, aí o negócio dá certo. Aí o negócio Sim. funciona bem. Então, Que eu falo da equipe multidisciplinar, né? Sim, sim. Isso é fundamental. Então, ou seja, uma andorinha não faz verão, não é isso? Então, Exatamente. a gente tem que estar sempre, a gente tem que ter essa atenção, essa preocupação em estar juntos com pessoas boas, com profissionais bons, para as coisas darem certo. Senão, não dá certo. Senão, não dá certo, né? E o que eu percebo é que, muitas vezes, vocês, instrumentadores, vocês passam aperto. Por que eu falo isso? Porque quando a gente entra juntos várias vezes, a gente começa a ficar, um acaba acostumando com o outro. Isso é muito bom. Sim. Começa a trabalhar de uma forma muito em harmonia. E o que eu percebo na rotina dos hospitais, o que eu percebo na rotina das equipes, muitas vezes, né, o instrumentador acaba, às vezes, ajudando uma equipe aqui, uma equipe ali, e assim por diante. Isso acontece, não acontece? E acaba sendo difícil isso, né? É a diferença entre trabalhar em empresa e equipe, né? Que eu sempre falo. Em empresa você está sempre, cada dia com um médico diferente, às vezes até acontece de você ir com o mesmo médico durante dias seguidos, mas normalmente em empresa você vai, cada dia você está com um médico em um hospital diferente, a rotina é diferente, né? E quando você trabalha para a equipe, você só trabalha para aquele cirurgião. Então fica mais fácil, né? Você pegar todo o planejamento cirúrgico dele. Sim, sim. Daí a importância, né, de ter realmente, ou seja, essa integração, essa harmonia entre todos, entre a cirurgião, entre o instrumentador e tudo mais. Então, realmente, eu considero e dou muita importância à ajuda de vocês, que realmente sem a ajuda de vocês a gente não consegue fazer nada, literalmente. Literalmente, né? E, doutor, tem uma outra pergunta aqui, ó. Então, a Célia Duarte está falando, doutor, em uma comparação que antes a população era mais rural e hoje a maioria trabalha em escritórios, existem mais problemas, né, na área de quadril e joelho do que antes? O que mudou muito foi o conhecimento, né? Uhum. Por exemplo, falando sobre o quadril, quando eu estava na residência médica, ou seja, há 20 anos, já faz um tempinho, mas quando eu estava na residência médica, quando a gente falava de quadril, praticamente o que existia no quadril? Ah, é um jovem que está com dor no quadril? Então uma tendinite. É um senhor ou uma senhora que está com dor no quadril? Então é uma artrose. De uma forma bem grosseira, era isso. Era isso. Ou seja, era tendinite o diagnóstico para jovens e era artrose o diagnóstico para idosos. E ponto final. Sinceramente, uma ignorância enorme. Né? Ou seja, mas isso faz pouco tempo, faz 20 anos. 20 anos é um prazo muito... pouco tempo, realmente. É pouquíssimo. Hoje mudou demais, graças a Deus, mudou muito. Ainda bem. Ainda bem. Então, hoje, a gente fala em medicina esportiva para quadril. Então, a gente tem uma lista de diagnósticos que a gente faz e a gente trata os pacientes que têm esse diagnóstico. A gente trata ou de uma forma conservadora, com a ajuda dos nossos colegas fisioterapeutas, ou então a gente trata de uma forma cirúrgica, mas a gente trata. Tanto que, com esses tratamentos que a gente faz hoje em dia, a gente sabe que isso já é comprovado que muitos pacientes que iriam ter artrose, iriam ter desgaste, não vão ter mais. Então, a gente está conseguindo fazer com que muitos pacientes que iriam fazer uma prótese de quadril no futuro, quando estivesse com mais idade, tivesse uma artrose mais importante, ele não vai chegar a esse ponto de ter que fazer uma prótese de quadril por uma artrose avançada. Então, o que mudou muito na medicina, de forma geral, não só em joelho e em quadril, foi esse conhecimento, a compreensão dos diagnósticos
fazer o diagnóstico e a compreensão de como tratar o paciente. Então, isso mudou demais. Então, antigamente, os pacientes tinham vários diagnósticos que passavam desapercebidos e não tratava. Não tratava. Agora, não. Agora, quando o paciente tem uma dor, a dor o que é? A dor é a forma que o organismo tem de expressar que alguma coisa naquele segmento não está legal. Uma dor no joelho? Dor no joelho? Peraí. Então, alguma coisa no joelho daquela pessoa não está legal. Então, vamos fazer uma investigação, vamos examinar esse joelho para entender o que não está bom nesse joelho. Né? Muitas vezes, num exame físico, numa conversa, a gente já consegue ter o diagnóstico e já passar um tratamento. Às vezes é apenas uma orientação que resolve, às vezes não. Às vezes tem que fazer algo cirúrgico. Mas isso mudou muito, muito mesmo. E é de suma importância, porque é sabido que a população no mundo inteiro está se envelhecendo. Então, ou seja, a sobrevida da população está aumentando rapidamente. Então, ou seja, se você consegue ter um diagnóstico, fazer um tratamento efetivo logo no início, enquanto ele é um jovem, adulto jovem, você resolve o problema e não permite que isso vai agravando durante a vida daquela pessoa. Então, isso que mudou demais em todas as áreas. Né? É isso. Né? Tem mais uma pergunta aqui do Hernani, doutor. Qual o valor da tração em quilos empregado para a tração em artroscopia para romper o selo de sucção? É por volta de 20 quilos força. Isso varia muito. Se o paciente é musculoso, se ele tem uma massa muscular mais importante, né, isso aumenta um pouquinho. Mas se a gente for dar um número médio, seria 20 quilos força. No início da artroscopia, a gente fazia o uso da tração por muito tempo. Ou seja, por meia hora, uma hora e meia, até 2 horas. Hoje em dia, claro, a gente ainda faz uso da tração, mas por um tempo bem mais curto. Bem mais curto. Hoje em dia, uma artroscopia de quadril, em média, dura 1h20. A artroscopia de quadril de ponta a ponta, 1h20. Mas a tração exercida durante essa artroscopia, por volta de uns 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos. Né? Claro, cada caso é um caso, mas geralmente não passa disso. Tanto que, cada vez mais, a gente tem feito a artroscopia bilateral, que era uma coisa que não era aceita antigamente, pelo tempo de tração. Antigamente, tem relatos de cirurgias que demoravam 4 horas cada uma, 5, 6 horas. Né? Então, imagina, 5, 6 horas de cirurgia para fazer um lado, muita coisa. E conforme a técnica foi melhorando, o conhecimento foi aumentando, e mesmo os cirurgiões os cirurgiões com o passar dos anos vão ficando com mais facilidade em fazer, o tempo da cirurgia vai caindo. Então, hoje em dia, o paciente interna, faz o procedimento e vai embora no mesmo dia. Né? Então, hoje melhorou demais. Melhorou muito. E quem ganha com isso é excelente, o paciente. Exatamente. Né? E a curva de aprendizado, doutor, para a artroscopia de quadril, ela é muito difícil comparada ao joelho, por exemplo? Pode ser que o pessoal do joelho fique bravo comigo agora. Mas como eu faço joelho e quadril, eu posso falar isso. Tá? Assim, qualquer técnica cirúrgica, qualquer uma, com a dedicação do profissional, com o estudo, com o treinamento, aprende. Todos os cirurgiões aprendem mesmo, mas tem que se esforçar. Agora, fazendo uma artroscopia, assim, para aprender uma artroscopia de quadril, é mais fácil, é mais rápido do que aprender a fazer uma artroscopia de quadril. Né? Então, fazer uma artroscopia de joelho é mais rápido e mais fácil do que fazer uma artroscopia de quadril. Mas volto a dizer, qualquer técnica com treinamento, com dedicação, você aprende. Então, ou seja, os cirurgiões de joelho, com alguns anos de treinamento, ficam
ótimos. E os cirurgiões de quadril, com alguns anos de treinamento, também ficam ótimos. É isso. No final das contas, dá elas por elas. É isso. E no quadril, doutor, acho eu que a artroscopia é uma das cirurgias mais feitas aí no quadril hoje. Não sei. É isso? Então, o que acontece é o seguinte. Até um tempo atrás, o quadril, você tinha, de uma forma bem grosseira, tá? Bem resumida. Você tinha a cirurgia de fratura, que fazia a fixação da fratura, e tinha a cirurgia de prótese. Claro, óbvio que tinha outras, pelo amor de Deus, mas basicamente, em termos de volume, eram as duas. Ok. Daí, conforme a artroscopia de quadril, a artroscopia está se desenvolvendo, está se adquirindo mais conhecimento e assim por diante, o que acontece? O volume está aumentando muito. Tanto que nos Estados Unidos é muito comum você ter cirurgiões só de artroscopia de quadril. É muito comum. Nossa. Então, o volume nos Estados Unidos é muito alto daqui. No Brasil ainda não. Porque as universidades, as escolas, as residências ainda não conseguem formar um especialista em artroscopia de quadril. Infelizmente, não. Nos Estados Unidos, já. No Brasil, não. Então, o que acontece? Então, o ortopedista vai sair da faculdade, da residência médica, sem saber artroscopia de quadril. Então, ele vai ter que aprender depois. Como aconteceu comigo? Eu não aprendi na residência, eu aprendi depois. Então, existe ainda esse porém aqui no Brasil. A gente tem tentado adicionar esse aprendizado de artroscopia de quadril na residência. Mas a gente barra num problema muito complicado, que é a questão de ter material cirúrgico para isso. Para artroscopia de ombro, para joelho, tem esses materiais, mas para quadril não tem. Né? A gente tentou por diversas formas, a gente não conseguiu ainda. Uma hora vai conseguir. Então, os colegas que hoje fazem a artroscopia de quadril aqui no Brasil, eles aprenderam depois da residência médica. Né? Mas não foi durante. Da especialidade, né? É uma sub-área. Então, por exemplo, eu saí da residência médica sabendo fazer artroscopia de joelho. Assim, sabia fazer, mas não tinha experiência. Adquiri experiência depois. Né? Mas eu não saí da residência médica sabendo fazer artroscopia de quadril, que fui aprender apenas depois nos Estados Unidos. Né? Então tem essa diferença ainda. Né? Falando sobre isso, então, doutor, o que você acha que tem que melhorar a medicina aqui no Brasil? É uma questão mais geral, tá? De organização, de política, de realmente conseguir, durante a residência médica, oferecer todas as técnicas existentes. Barra apenas na questão financeira. Né? Então, os serviços, ou seja, geralmente serviço de residência médica, muitas vezes é serviço público, né? SUS, escolas, serviços públicos. Então, tem que, ou seja, ter condições de ter esses materiais que são mais caros. Né? Então, é claro que não é da noite para o dia que isso acontece, mas aos poucos tenho certeza que isso vai melhorando. Demora, paciência. Mas melhora. Mas melhora, é que dá tempo ao tempo. Mas é isso. Né? E, doutor, uma última pergunta. Então, o que é um instrumentador cirúrgico para você? Então, o instrumentador cirúrgico é um amigo, né, que você passa apuros juntos, né? Passa situações difíceis juntos. É aquela coisa, né, Bruno? Você sabe, né? Quando tá tudo bom, tá tudo bonito, tá tudo colorido, todo mundo é fácil ser
ser simpático com todo mundo, mas é na hora do estresse que realmente você vai ver quem é quem, não é verdade? É na hora do estresse que você vai ter os seus verdadeiros amigos, não é verdade? Então, na hora do perrengue, né, doutor? Exatamente. Então, quando algo tá, durante uma cirurgia está tendo alguma dificuldade, uma situação difícil, então é nessa hora que você precisa dos seus amigos de verdade para juntos sair dessa dificuldade. Então, os instrumentadores cirúrgicos são os grandes amigos que nós temos, né? Então, são amigos mesmo, amigos que realmente a gente deve muito, né? Só passando por dificuldade que você vai dar esse valor, né? Então, são grandes amigos que você acaba levando para o resto da sua vida, como é o carinho que eu tenho por você. Entramos em cirurgias juntos várias vezes. Claro, o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Eu espero entrar novamente, né, em mais vezes em cirurgias com você, né? Será um prazer, doutor. São grandes amigos que a gente leva para a vida toda, né? E a gente depende um do outro, né? É isso. Então, realmente, é o respeito, a consideração que eu tenho a todos os instrumentadores cirúrgicos, o respeito que eu tenho, a importância que eu tenho, né? E eu tenho saudades e até fico triste, e muitas vezes perder o contato com vários colegas, com vários instrumentadores, porque é isso que eu falei, o mundo dá voltas. Então, às vezes, você acaba operando mais no hospital, daí você para de operar nesse hospital, opera mais em outros hospitais. Então, as coisas vão mudando, a rotina vai mudando. Então, você às vezes perde contato com um com o outro, mas, meu Deus, são amigos para a vida toda. E fico muito feliz quando estou no hospital, cruzo com algum amigo, algum instrumentor, com algum instrumentor cirúrgico que faz tempo que eu não vejo. Então, é uma satisfação muito grande reencontrar um amigo ou uma amiga, né, que a gente já entrou em cirurgia juntos, né? Então, isso é formidável. Eu levo isso no meu coração para o resto da vida. É uma coisa formidável, Eu tenho um respeito muito grande, né? Pô, doutor, muito obrigado. Só tenho a agradecer aí esse tempo disponível com a gente aqui para explicar um pouquinho da sua formação, da sua especialidade, como foi a sua formação lá na faculdade, como escolheu a medicina. E só tenho a agradecer, o espaço aberto agora para o senhor, não, para você mandar um abraço para quem você quiser aí. Eu estou à disposição, Bruno, para a gente ter novas conversas. Em 40 minutos não dá para falar quase nada. Então eu estou, assim, vai ser o maior prazer a gente voltar a ter outras conversas, às vezes até com outros temas e tudo mais. Mas só realmente queria agradecer a você por esse convite, né? E agradecer a todos os instrumentadores cirúrgicos, como eu falei para você, que são grandes amigos, grandes amigas, que realmente é nessa situação de cirurgia que a gente passa por alguns apertos e que realmente a gente dá tanta importância a essa amizade, ao carinho e a esse respeito que a gente tem a todos vocês, instrumentadores cirúrgicos. É isso aí. Pessoal, obrigado quem participou aí, quem esteve presente na nossa live. Doutor, realmente, muito obrigado e uma excelente noite. A todos nós. Um grande abraço a todos nós. Obrigado, Bruno. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau.